Estamos dando início a uma série de programas em homenagem aos 74 anos da Universidade Federal de Pernambuco. E o programa de hoje é exatamente sobre movimento estudantil. Participam Letícia Moura, que é secretária-geral do DCE da UFPE, e Cajá, que é o Edival Nunes, sociólogo, presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa, coordenador do Comitê Memória, Verdade e Justiça para a Democracia e ex-preso político. Bom, lembrando que os programas Opinião Pernambuco também são exibidos nas rádios Universitária FM e na rádio Paulo Freire. Cajá, qual a importância e a necessidade do engajamento dos estudantes em movimentos que historicamente foram fundamentais para a redemocratização do país? Olha, Valdir e a Letícia, o papel do movimento estudantil na história do nosso país é de suma importância. Há livros de historiadores, sociólogos, primorosos, relatando a história que acompanha desde a instalação dos cursos de ensino ginasial e do ensino superior. Tão antigo quanto a existência da universidade, dos colégios tradicionais, como Pedro II, Ginásio Pernambucano. E eu diria que na história do movimento social no mundo, em todas as revoluções, na luta pela liberdade, pela democracia, pelo socialismo, o movimento estudantil teve um papel histórico. E ainda tem. A luta para derrubar a ditadura militar no Brasil, o papel do movimento estudantil foi fundamental. A famosa passeata de 26 de junho de 68, com mais de 100 mil estudantes, atraiu intelectuais, escritores, artistas, Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda. Quer dizer, começou uma página de virada do processo brasileiro. Há até alguém que acusa o movimento estudantil de ter fustigado a ditadura. Não é verdade. A ditadura já chegou matando. Aqui em Pernambuco, as duas primeiras vítimas do Brasil, da ditadura militar no Brasil, foi de Pernambuco. Jonas Albuquerque, do meu colégio, nós refizemos o Grêmio, demos o nome dele ao Grêmio Jonas José do Ginásio Pernambucano, em 73. E o Ivan Aguiar, que tinha acabado de passar no vestibular de engenharia, e numa passeata tentando impedir a derrubada de Arraiz, a 200 metros do palácio, ele foi metralhado, os dois jovens foram mortos. Então, poderia ter evitado aquela morte. Então, chegou matando, e foi matando, e foi matando. Então, a passeata dos 100 mil foi exatamente uma resposta de que a juventude brasileira, o povo brasileiro, não estava disposto a ir para o matadouro, a ver seus sonhos serem soterrados. Maravilhosa essa sua introdução, Cajá. E a gente vai fazer desdobramentos, né, porque foram tantos pontos importantes que você apontou, mas a gente vai para a Letícia e a gente queria, Letícia, que você também fizesse o registro, né, como você percebe a importância dessa mobilização dos estudantes em defesa de tantas questões que são importantes, não só para a universidade, mas que são importantes para a sociedade como um todo. Então, acho que para entender um pouco a importância do movimento estudantil, a gente precisa resgatar o que ele foi, né, como o Cá já trouxe, entender o que ele está sendo atualmente e também o que ele precisa ser diante de uma conjuntura tão massacrante como é essa que a gente está vivendo, né? A gente já está aí nos números de cerca de 100 mil mortes pela Covid-19, que é uma questão sanitária, mas também é uma questão política. E aí esses números são, na verdade, são vidas que podiam ter sido preservadas se não fosse um projeto político de genocídio, um projeto de morte, e incompetência também feita pelo governo federal, mas principalmente, né, por esse projeto, né? Então, a gente, enquanto juventude, precisa estar articulado com essas questões conjunturais, que são também questões de um passado histórico do nosso país, né? A gente entende que, por exemplo, a cis-heteronormatividade é estruturante da nossa sociedade, como o racismo é estruturante, como o genocídio do povo periférico e preto também é. Então, a gente pauta e constrói um movimento estudantil que esteja articulado com essas questões, porque para a gente é fundamental uma defesa de uma democracia que seja de fato democrática,
democrática e voltada para o povo, né? Não a defesa de uma democracia burguesa. Ok, Cajá, por que os estudantes sempre foram alvos tão fáceis dos massacres, da repressão, por se interpretar que eles fossem frágeis ou o contrário a isso, ou por achar que eles fossem exatamente a força mais devastadora, mais avassaladora na luta por direitos? Na verdade, de ser o anúncio, a bandeira, a banda de música da Revolução Social. Está à frente dos movimentos. Não é quem faz a revolução. Quem faz a revolução é o movimento popular e operário. Não é quem determina o processo produtivo. O aparelho produtivo está na mão da classe operária, dos trabalhadores, produzindo produtos e serviços essenciais à vida. Os estudantes que estão na universidade, nos colégios, se preparando para construir ciência e tecnologia, precisa estar integrado com a população. Precisa compreender que quem financia a sua formação é o trabalhador, é a população trabalhadora. E é preciso devolver, é preciso fazer um movimento integrado com as necessidades do movimento popular, a serviço da sociedade por um mundo melhor. Então, eu entrei na universidade em 75 e havia um silêncio imposto pela ditadura. O SNI tinha uma sala dentro da reitoria, ASE, Assessoria de Segurança e Informação. Os cartazes que nós colocávamos eram arrancados pelo próprio SNI. Então, nós decidimos iniciar uma abaixo-assinado e um movimento em todos os centros, em todos os cursos, para reabrir o diretório, não por pelegros, não por policiais. O DCE, que era na Rua do Hospício, o presidente do DCE era o gerente do Banorte, era um estudante de Araque, era um policial, com a bandeirinha do Brasil, bandeirinha dos Estados Unidos, lá em cima do DCE. E ganhamos a primeira eleição em 1976, a partir do diretório do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, do CEFIS, do DIARTE, e se espalhando, e ganhamos uma eleição indireta. Só votavam os presidentes de diretórios acadêmicos, que não tivessem falta, cujas notas fossem acima de 9,5. Era muito difícil, e ainda assim conseguimos ter um companheiro que, com essa condição, e ser o presidente do DCE, que foi o Constantino. Depois veio o Orlando Midelo, depois veio a Alzira, e assim foi se desenvolvendo o nosso movimento. E já vimos com a experiência anterior do movimento secundarista. A nossa primeira, pelo menos a minha primeira passeata foi em 67, para queimar uma bandeira dos Estados Unidos, que tiveram a petulância. E no dia que os estudantes tinham a tradição de desfilar em 67 para protestar contra o golpe de 64, então a Aliança para o Progresso deles, dos Estados Unidos, tinha uma escola chamada Cruzado ABC, aqueles que mais fizessem lavagem cerebral, que mais alfabetizassem na linha pró-americana, então ganhavam um prêmio. E o movimento secundário decidiu impedir aquela falsa passeata e, de fato, conseguiu fazer isso. Queimamos a bandeira dos Estados Unidos e erguemos a bandeira do Brasil. Em 67. Então, os secundários já chegaram na universidade com a experiência de resistência. Letícia, esse sentido de resistência, esse perfil, esse desenho, né, esse modelo de comportamento, né, dos estudantes nos tempos atuais, em algumas ocasiões acabou sendo contestado por pessoas que participaram de outros momentos dessa luta, dizendo que estava sendo uma coisa muito mais branda, muito menos aguerrida. Gostaria que você fizesse um comparativo, inclusive uma autoanálise desse momento atual. O que esse momento atual do movimento estudantil herda dos movimentos do passado? Tá? É realmente um movimento tão aguerrido, tão engajado e tão potente como foram os movimentos anteriores? Então, Valdir, eu acho que a gente precisa compreender um pouco que a história ela se repete, mas se repete com diferenças e com particularidades de cada época, né? E nesse sentido, assim, a gente, enquanto campo de oposição da esquerda, dentro da UNE, a gente faz algumas críticas ao modo como essa entidade representativa dos estudantes foi levando um pouco a história de construção e de lutas da classe estudantil, né? A gente acredita que durante os governos, principalmente progressistas, da época do PT, aí, houve um certo burocratizamento e entravamento dessa instituição.
mas a conjuntura também mudou, né? A gente está diante de um governo neofascista, de um governo que, de certa forma, ele empurra e coloca a discussão assim, em outro patamar, muito mais abaixo, né? Desce aí alguns degraus de humanidade, e aí a gente entende que, nesse momento, a gente precisa, sim, estar muito forte enquanto classe estudantil, e a gente vai às lutas, e durante esse tempo a gente teve diversas vitórias, diversas amostras de resistência, né? Pegando um pouquinho antes do governo atual, né? Na época aí do governo Temer, a gente se lembra das ocupações nas escolas, nos institutos federais, nas universidades públicas, em que a juventude mostrou realmente para que veio, né? A sua potência de transformar o mundo enfim, né? A sua potência é que eles tanto têm medo, né? Não é à toa que a todo momento eles tentam silenciar os estudantes, a comunidade acadêmica, de modo geral, porque eles sabem que a gente pode faltar, assim, questões que para eles, assim, são inegociáveis e para a gente são essenciais. Cajá, a gente percebeu como uma espécie de um ensaio, de uma retomada pela luta, né, dos direitos, a partir por exemplo, 2013, quando começa em São Paulo o movimento dos estudantes pelo passe livre. Só que depois esse próprio movimento tinha por trás o MBL, se descobriu que havia derivações ou intenções político-partidárias, né? Então, assim, está muito presente essa relação entre um movimento que defenda o cidadão, que defenda direitos humanos, e a possibilidade desses movimentos estarem contaminados por interesses político-partidários. Mas depois a gente teve também, em 2016, que foi o movimento, né, que acabou levando para o impeachment da presidente Dilma. Ou seja, tem algumas coisas acontecendo ultimamente, ainda que a gente queira, em algumas situações, comparar o momento de hoje com o momento passado, né? Então, eu passo a palavra para você. Possivelmente a gente não vai conseguir esgotar todo esse assunto nesse bloco, mas se eu começar falando, se o tempo esgotar, eu peço a palavra e a gente retoma no bloco seguinte. Veja, de fato, naquela luta pelo passe livre, pelo direito ao transporte, muito justa, por sinal, nós temos um transporte um dos mais caros do mundo, e sem o direito ao transporte, você não acessa outros direitos. O direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, como se você não pode pagar o transporte. O desempregado não tem como pagar o transporte. O filho do desempregado que estuda... Então, nós temos um sistema muito caro, desorganizado, desumanizado, onde os empresários só pensam no lucro. Então, aquela explosão foi mais do que justa. E ela tendia, a espalhar por todo o país. E a repressão foi muito forte. E a extrema-direita estava numa correlação de força mais favorável a ela, manipulou com esse movimento que você falou, o MBL, etc., quer dizer, como um partido político da extrema-direita, procurando não só fazer manobras contra a presença dos partidos de esquerda, como, inclusive, quer dizer, procurando levar o movimento para uma cilada. O movimento perdeu a sua base real que vinha das ocupações da escola. E nós percebemos mais depois que se tratava de uma manipulação do milênio, dos movimentos pró-Estados Unidos, que estavam se organizando para desestabilizar, quer dizer, o governo, que eles estavam, que em vez de se apoiar no povo para fazer, de fato, um movimento muito mais robusto, terminou fazendo decretando leis que garantissem a segurança, etc. e tal, que hoje está sendo usado contra nós, contra o próprio povo, contra a própria Dilma e o próprio PT. Então, verdade, ok, vamos fazer o seguinte, Cajá, vamos dar uma paradinha, aí no próximo bloco você continua a sua resposta, tudo bem? Sim. Então a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco falando sobre movimento estudantil. Beleza. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre movimento estudantil. Conversando com Edival Nunes, que é sociólogo, presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa, coordenador do Comitê Memória, Verdade e Justiça para a Democracia e ex-preso político. E também Letícia Moura, que é secretária-geral do DCE,
da UFPE. Bem, no bloco anterior, o Edivaldo estava falando exatamente sobre a volta dos movimentos estudantis, né, nesse momento que a gente está vivendo agora. E falou um pouquinho sobre o movimento de 2013, e agora você continua com a sua resposta para depois a gente seguir com outras questões, Cajá. Veja, o movimento estudantil ele sempre teve dificuldade na partida. Ele abre caminhos, outros movimentos, quer dizer, de fato, termina conjuntamente se identificando nas bandeiras que o próprio movimento puxa. O movimento, historicamente, nunca puxou apenas a bandeira dos estudantes. É uma tradição de defesa do movimento popular. Por exemplo, nós, na época, defendíamos por uma universidade popular, outros defendiam por uma universidade crítica. Uma universidade popular em que o filho do povo tem acesso à universidade, o fim do vestibular, o fim da exclusão social. Um movimento estudantil que comporta essas bandeiras é evidente que tem o apoio dos trabalhadores, da população da periferia. Então, o movimento pode estar um pouco embrionário, um pouco devagar, mas, de repente, ele pode... Né? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu fui sequestrado, eu era aluno da universidade, em vez dos estudantes ficarem com medo, veio uma greve da universidade. Toda a universidade foi à greve e o reitor foi obrigado a se explicar no campo da universidade. Teve que descer aos porões da ditadura para saber como eu estava e voltar e dizer para a Assembleia. Então, o movimento fez uma greve política quando não se esperava. Então, nos dias de hoje, o presidente da República, que é um homem a serviço da Casa Branca, ele tentou, por decreto, através do seu ministro da Educação, que é um antiministro, é um homem que trabalha contra a educação brasileira, impedir que os reitores tomassem posse, que os diretores das escolas técnicas tomassem posse de acordo. E vários deles tomaram posse de acordo com o resultado da eleição. Ele não teve força para mudar. Alterou burocraticamente o projeto da educação e ele não consegue implantar. Portanto, o movimento tem resistido, tem respondido de certa forma, e eu não vejo o momento de que, de fato, ele cumpra esse papel de erguer uma bandeira e a moçada brasileira pôr abaixo esse tipo de situação a que nós estamos submetidos. Na verdade, um projeto estranho ao Brasil quer se implantar dentro da universidade, um regresso à Idade Média, provavelmente isso. Ok, Letícia, no ano passado, o DCE ele foi reabilitado, né, reativado, ele volta, né, para dizer, olha, estamos aqui, não saímos do mapa. E aí gostaria que você falasse sobre esse novo momento do DCE da UFPE. Então, Valdir, a gente passou quase aí cerca de 10 anos, né, com o DCE da UFPE desativado, e para a gente foi bastante triste, né, esse momento, assim. Hoje, com o DCE ativo, a gente vê o campo de possibilidades que a gente pode alcançar, assim, com essa entidade, né. E aí foi um processo que concorreu outra chapa, né, a gente ganhou com cerca de 14 mil votos, se eu não me engano. E aí hoje a gente está aí lutando, né, pela ampliação da assistência estudantil, por exemplo, né, porque, como já falou, né, a gente tem pautas que são centrais para nós enquanto estudantes, que é a pauta da educação, né, disputar um projeto educacional que realmente venha atender ao povo, à Universidade Federal, que realmente sirva os interesses da classe trabalhadora, né, que é quem a gente é também, né, porque o estudante ele pertence a uma classe, a um gênero, a uma raça. E aí, quando a gente tem um processo de abertura para diversos estudantes entrarem, né, na universidade, estudantes do interior, estudantes de baixa renda, a gente também tem que se comprometer com a permanência e garantia que esses estudantes vão permanecer na universidade com qualidade, assim, né? Então, a gente tem lutado bastante nesse momento, né? É uma luta essencial para nós, entendendo que a gente está diante de um governo que a muito custo oferece aí R$600 para a população, no meio de índices altíssimos de desemprego, e que muita gente também não conseguiu, né, esse auxílio. Então, a gente conseguiu uma vitória aí do movimento estudantil, foi aprovar o auxílio emergencial dentro da UFPE, e hoje a gente luta por ampliação do mesmo, né? Você fala de uma preocupação com as questões que vão para além da classe dos estudantes, né? E aí isso é muito importante.
Antes, as universidades elas estavam mais concentradas nas regiões metropolitanas, nas capitais. E aí, esses estudantes, embora você tivesse essa presença do estudante do interior na capital, mas era diferente do momento atual, onde você tem o estudante numa universidade, num campo avançado, né? Como é o caso da UFPE, que tem Caruaru, que tem Vitória. Isso reconfigura o posicionamento do movimento estudantil, ou pelo fato de haver uma preocupação central maior, isso não implica nenhum tipo de problema? A gente enfrenta problemas com essa realidade, né? Até porque, a depender de onde o estudante está localizado, assim, ele vai ter dificuldades que são regionais. Então, o movimento estudantil, ele é nacionalizado, ele é mais amplo, mas também é regional. E a gente vê as diferenças aí de um contexto, por exemplo, de uma universidade que ela é federal para uma universidade que ela é estadual. Então, tem questões que são específicas, e não só nas universidades, também a luta dos secundaristas, né? Enfim, são questões específicas que a gente também olha e deve olhar para elas. Você já falou um pouco aí sobre as intenções do atual governo em relação à classe dos estudantes, em relação à universidade. E aí, gostaria de passar para você, inclusive, um questionamento sobre o projeto Futuris, que é um projeto que, de certa forma, né, tira a característica de uma universidade essencialmente pública, né, e começa um processo de transição para o setor privado. Então, qual é a sua visão sobre isso? Valdir, o grande projeto do monopólio estadunidense é botar a mão nessa rede de universidade pública brasileira. Isso é um nicho de negócio novo, de investimento enorme. Comprar uma Universidade Federal de Pernambuco, uma FRJ, uma USP, tu imagina o aparelho que isso significa do ponto de vista da estrutura, do ponto de vista do acúmulo do conhecimento, da própria estrutura física. São quase 100 universidades, entre estatais e federais, que é um patrimônio que se foi construindo ao longo dos anos 20, 30 para cá. Então, o acordo MEC-USEI dos anos 60, que foi uma das bandeiras, um dos estupim para irmos para a rua, é o mesmo que está aí. É colocar o MEC, o Ministério da Educação do nosso país, a serviço da USEI, da Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, e privatizar todo esse ensino. Nos Estados Unidos não tem universidade pública, só tem escola do ensino médio. Por isso que o país tem a quantidade de jovens na prisão, é a maior população carcerária do mundo, sem que ele seja nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro em população no mundo. A resistência de estudantes, já que a gente está falando de movimento estudantil, ela tem sido à altura para barrar eventuais ou possíveis ou já declaradas intenções? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Infelizmente, como a companheira Letícia iniciou a colocação dela, a UNE, a União Nacional, e a UBS está vivendo um processo de burocratização terrível, muito grande. Nós somos testemunhas de algumas forças jovens, forças de esquerda, que resistem a essa burocracia no interior da UNE e da UBS. Mas era para a UNE e a UBS terem seguido à frente. Mas os congressos, mesmo no período... Olha, nem no período de João Goulart, que eu considero o período mais democrático do Brasil, a UNE se deixou assentar no colo do presidente. Se deixou manipular. Ela ia para a rua quando queria mudar o ministro da Educação. E nós fizemos o contrário. A diretoria da UNE e da UBS fez o contrário. Fazia questão de que o Congresso da UNE e o Congresso da UBS fosse um congresso governamental, com a presença, patrocínio completo do governo, presença do governo, etc. Isso não se faz. O movimento estudantil não é isso. Então, esse movimento precisa reagir à altura. E se as entidades nacionais não fizerem isso, a base vai passar por cima dessa diretoria burocrática. Porque não é brincadeira a devastação que está se fazendo com a educação brasileira e as entidades não reagem à altura. A resposta é muito mais da base, localizadas. Letícia, a palavra vai para você novamente, né? A gente já está quase terminando o programa, mas ainda cabe uma resposta sua
sobre essas questões aí que foram levantadas agora pelo Cajá. Então, a nossa avaliação enquanto rua é essa também, né? A gente entende o poder da entidade, a gente entende assim, a importância histórica que ela teve nas mobilizações estudantis, e por isso mesmo hoje a gente disputa ela e não deixa assim à toa, né? A gente constrói a Uni para tentar criar realmente uma força que consiga barrar esses atropelamentos que vêm aí do governo federal, né? A gente teve, só nesse ano, assim, uma série de ataques à educação, né? Ao nosso projeto de educação, que é um projeto libertário. Isso não é do interesse das classes dominantes, né? Até porque a educação é um campo de disputa para se manter as engrenagens da sociedade, né? Então, a gente entende que precisa sim, radicalizar, né? Certo. Cajá, você acha que as instituições, que as universidades, enquanto conselho universitário, reitores, eles têm a percepção da importância dos estudantes engajados na defesa das universidades? Não, infelizmente, nem os reitores de esquerda conseguiram captar a importância do movimento estudantil, da representação estudantil, para impulsionar a universidade. Não conseguiram. Nós tivemos vários reitores progressistas, inclusive aqui, e eu esperava que pudesse, quer dizer, ter uma integração maior da questão acadêmica com a população. Então isso é uma reflexão a ser feita. É a ser feita para ver uma espécie de autocrítica, porque, por exemplo, as nossas universidades são riquíssimas, elas têm um poder enorme. Apesar do achincalhamento do presidente, dizer que era centro de fumar maconha, centro de preguiça, está provando que nós somos um centro de pesquisa avançado, inclusive internacional, com respeito internacional. Numa população estudantil muito grande também. Eu tenho muita esperança nessa juventude. Ok, então aqui a gente encerra esse programa sobre o movimento estudantil. Agradecemos a sua participação, Edival Nunes, Cajá, e também a sua participação, Letícia. Bom, o Opinião Pernambuco fica por aqui. A todos o nosso muito obrigado e até o próximo programa.